O que a espiritualidade tem a dizer a passar sobre o eclipse solar que acontece hoje, dia 21 de setembro, no signo de Virgem, dia no qual essa leitura está sendo gravada e postada. Porém, não podemos nos esquecer que os eclipses eles têm um período de reverberação na nossa vida de até 6 meses. Então, esta leitura aqui, ela pode ter esse período de validade aí para mim, para você, para todos nós, no qual estaremos aí sob os efeitos deste eclipse. Assim como também tivemos um eclipse no dia 7 de setembro, no signo de Peixes, né, que foi um eclipse lunar, sempre é seguido, né, um eclipse lunar sempre é seguido de um eclipse solar. E esse eclipse agora do dia 21, ele é um eclipse muito poderoso, pois nós estamos tendo aí no mesmo mês uma segunda lua nova no signo de Virgem. E essa lua, ela vem trazer também novas oportunidades, mas ela está trazendo encerramentos na nossa energia. Então não é um eclipse para você fazer ritual, para você procurar fazer mil e uma coisas, muito pelo contrário. É um eclipse para você se interiorizar, para você olhar para a sua vida, olhar para dentro de você e ver qual é a mensagem, a informação que esse eclipse ele vai estar te trazendo, não só no dia que ele está ocorrendo, mas na semana também anterior. Então pode ser que você tenha recebido na semana anterior aí alguns downloads, entendimentos, intuições, e na próxima semana também, e nos próximos 6 meses, ok? Então, no dia do eclipse, procure ficar mais tranquilo, é um dia de domingo, né? Então talvez aí você tenha até mesmo um pouco mais de facilidade, né, para conseguir tirar um tempo para você, né, mesmo que você não tenha, porque sabemos que tem pessoas que trabalham de fato aos domingos também. Então, quando você puder, você tira um tempo para você, porque esse eclipse ele vai querer te entregar alguma espécie de mensagem, ok? Aqui hoje eu fui intuído a utilizar o tarô The Beautiful Creatures, é um tarô que eu não utilizo ele há muito tempo, tá? Foi aconselhado a utilizar esse tarô aqui hoje. Vamos saber qual é a mensagem, o conselho, o direcionamento que a espiritualidade ela quer deixar para mim, para você, aqui hoje nessa leitura. E se você está chegando aqui através desse vídeo, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo. Já quero convidar você a se inscrever aqui nesse canal, deixar também a sua curtida, se você quiser, se você puder. Se você puder também hypar esse vídeo, eu ficarei agradecido para que essa leitura ela possa alcançar mais pessoas também, certo? E lembrando que as informações sobre os nossos serviços e produtos, elas se encontram todas aqui abaixo na descrição desta leitura, certo? Vamos lá então, saber o que a espiritualidade tem a falar aqui para nós. Por favor, espiritualidade da luz, qual é o conselho, recado, caminho, direcionamento em relação a este eclipse que ocorre no signo de Virgem, no dia 21 de setembro? O que a gente precisa saber, por favor? Ok. Temos aqui um As de Copas. Três de Paus. A Justiça. Mais uma. O Hierofante. Temos dois arcanos maiores aqui, bem poderosos, né? E nós temos também uma Rainha de Paus. Existe aqui uma espécie de alinhamento relacionado com o destino, tá? E eu estou vendo isso nas cartas, mas eu estou lembrando de uma coisa também, uma informação que eu busquei, né, em relação a esse eclipse, que ele acontece, se eu não me engano, em conjunção ou próximo ali do nó do norte, tá? Ou do nó do sul, algo parecido com isso. Então aqui eu não vou focar tanto porque eu não me lembro exatamente se é com o nó do norte ou com o nó do sul. Porém, o nodo, né, no nosso na questão astrológica, ele vai falar o quê? De destino, né? Seja um destino que a gente precisa deixar ele, quando é o caso do nó do sul, né? Ou seja um destino que a gente precisa segui-lo, que é o caso do nó do norte, que é o que a gente veio trabalhar aqui nessa dimensão, nessa oportunidade que a gente recebeu. E aqui é como se houvesse na nossa vida um alinhamento justamente com um destino que a gente precisa seguir, no contexto de estarmos sendo lembrados, né, do que viemos fazer aqui nessa dimensão. Então, por exemplo, você que tem aí a sua missão de vida, né, o seu propósito, etc., que de fato vai ter a ver com a sua evolução. Então aqui não estou falando exatamente de algo assim tão específico, mas a sua maior missão é você evoluir, é você trabalhar em cima de você mesmo. Não é à toa que a sua leitura, a nossa leitura aqui, ela abre o quê? Com As de Paus. Ou melhor, com As de Copas. E o As de Copas aqui, ele vai falar o quê? Do amor próprio. O As de Copas em segunda pessoa, né? Numa segunda instância, na verdade, ele pode falar o quê? De novas parcerias, nova sociedade, né? Novos relacionamentos aí para você. Mas aqui você repara, olha, que essa pessoa, ela está com o próprio coração nessa Beautiful Creature. Aqui está com o próprio coração
nas mãos. Então aqui fala da autonutrição, de você cuidar de você, para que você encontre possibilidades, 3 de paus aqui, das quais anteriormente talvez você não estava vendo. Muitos aqui de vocês, eles estão falando, vão perceber que existe assim um outro caminho, e esse caminho é um caminho de igualdade, é um caminho de justiça, é um caminho de lealdade, é um caminho de verdade que você vai passar a enxergar após a energia deste eclipse. E por isso que o eclipse solar ele vem trazer para a gente questão relacionada com revelações, com novos caminhos, novas portas se abrindo aí na nossa vida também. Só que aqui eu vejo que assim, não é qualquer coisa que chega para você. Até porque nós temos aqui 2 arcanos maiores que podem falar, inclusive, de questões kármicas. E quando eu falo de questão kármica aqui, eu estou falando a nível de evolução, né? Coisas que nós viemos passar aí a nível de evolução. Então, aqui é justamente isso que a justiça e o Hierofante está trazendo também. E aqui é como se você estivesse sendo assessorado durante o período desse eclipse pela sua espiritualidade maior. Aqui fala muito da sua mentoria espiritual, né? Ou do seu guia espiritual, principalmente do seu guia espiritual. Por quê? O guia espiritual, ele vem para poder ajudar a gente no nosso processo de evolução. Então é ele que vai ajudar você na sua missão, no seu trabalho, nas coisas que você tem a fazer aí, no seu dia a dia, né, nas coisas que você vai passar, para que você possa de fato evoluir também. E aí a leitura, ela finalizando aqui nessa primeira parte com a Rainha de Paus, aqui fala muito de você resgatar o seu poder sobre a sua própria vida, né, sobre a sua própria jornada, sobre a sua própria evolução, só que com a ajuda, sim, da espiritualidade, né, porque sozinho aí nós não estamos. E que você tem, sim, guardiões, mentores que estão aí juntamente com você. E é interessante porque aqui eles estão falando muito de questões que têm a ver com moral, com ética. Então aqui é como se você fosse uma pessoa que você gosta de andar na linha. E quando eu falo de andar na linha, é fazer as coisas de uma maneira igualitária, né? De uma maneira que não vá prejudicar nem você e nem outras pessoas. Então, por exemplo, você pode ser que uma pessoa empata, né, no sentido não espiritual da coisa, talvez, né, também, mas no sentido aqui bem do português da palavra, e de você se colocar no lugar da outra pessoa. E aqui é como se você também levasse em consideração movimentos, né, que você vai fazer, que de alguma forma, como é que ele vai afetar alguém que está lidando aqui com você, ou é, alguém que poderia ser atingido por uma ação, por uma atitude que você tomaria. É como se você tivesse aqui uma energia de ver o seu lado, mas ver o lado também de uma outra pessoa. Tá vendo que aqui, olha, nessas 2 energias você está acompanhado? Só que aqui não é por outros seres humanos, né, vamos dizer assim, são por energias espirituais que assessoram, que acompanham aí você. Ó, as de espadas. Aqui muitos de vocês vão receber informações em relação ao seu próprio caminho de vida, para que você tenha uma vida mais significativa. E você, né, que, por exemplo, já sabe que você está no seu caminho, já está trabalhando na sua evolução, você pode receber aqui uma confirmação, tá, de que você de fato está no seu caminho. E aqui é como se você fosse se sentir muito bem, muito feliz, sabendo que você está fazendo a coisa certa, tá? E eu coloco certo aqui entre aspas, porque nesse caso aqui é certo para você, dentro do seu caminho, dentro do seu processo aí de evolução. Aqui eu vejo uma coisa também para alguns de vocês que é o seguinte: se você tem alguma mediunidade, você sabe, né, que você tem, e você trabalha ela, etc., ou você vai começar aqui a trabalhar, ou você vai descobrir, né, que tem uma mediunidade a ser trabalhada, porque mediúnico todo mundo é, né? A intuição pode ser uma espécie de mediunidade, inclusive, né? A mediunidade intuitiva. Mas nem todo mundo vem desenvolver a mediunidade ao nível, assim, de, né, chegar, por exemplo, a trabalhar com a própria, ajudar outras pessoas. Mas é que eu vejo que alguns de vocês têm essa questão do trabalho de desenvolver a sua mediunidade. E quem já está desenvolvendo, você vai ter aqui uma confirmação e também um aprimoramento dessa mesma mediunidade. Aqui fala muito da questão da clarividência e da clareaudiência, tá? Então, no período aí desse eclipse, na semana anterior ou pós-semana de eclipse, né, depois do dia 21, talvez você perceba que a sua mediunidade, ela tá, assim, muito mais aflorada, principalmente a sua intuição. E para você que tem clarividência, clareaudiência também. Pode ser que você, se você que tem uma clarividência que permite você ver o mundo espiritual, né, de fato, pode ser que você veja aqui o seu mentor, a sua mentora, seu guardião, seu guia. Que mais, por favor? O louco, mais um arcano maior aqui.
De fato aqui existe uma nova jornada para mim, para você, para todos nós pós-eclipse. Algo mudará, é o que eles estão querendo dizer. Tá vendo que tem uma borboleta aqui no cabelo, né, dessa figura? E aqui, não só no cabelo, né, na flor também nós temos, lá atrás também nós temos mais uma, e aqui essa figura ela é uma fada, né, então representa também a questão da ascensão. Ascensão no contexto de você subir para uma nova frequência, né, de você se elevar, de você estar mudando a sua frequência energética pós este eclipse, que é o último eclipse desse ano de 2025. Então ele está fechando todo um ciclo na nossa energia e abrindo um novo ciclo, que é o louco, o primeiro arcano maior aí do tarô. Quatro de copas. Por quê? 10 de copas. Olha, nesse eclipse pode ser que apareça para você também, 7 de copas aqui no fundo do deck, alguns questionamentos em relação a coisas que você ainda não conseguiu materializar na sua vida. Aqui o 4 de copas com 10 de copas é quando assim, você pode perceber que existe um potencial, que algo pode estar ainda chegando para você, ou que você está trabalhando na sua manifestação e ela vai acontecer, mas é como se batesse aqui uma certa dúvida, né? Será que realmente vai acontecer? Será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir aquilo que eu quero? Eu vejo que você vai. Então assim, não permita, né, que essa energia também ela tome conta de você. E não é, pessoal, sobre negligenciar. Por quê? O 4 de copas ele pode falar das sombras, né, que nós temos. Então, por exemplo, uma sombra aqui que você tem pode ser a preocupação com o tempo, né? Ah, que minuto que vem, que segundo que vem, que dia que vem. E aí, essa sombra ela se apresenta no eclipse, até porque é um eclipse solar, então ele vai, né, encobrir a questão da consciência, e aí a sombra ela vai emergir, né? Tem sombras aqui que vão aparecer para que você trabalhe, para que eu trabalhe, e o grande conselho não é negligenciar, por quê? Quando o eclipse ele acaba e volta, né, a consciência que é, de fato, a energia do Sol, você vai conseguir o quê? Ver de uma maneira diferente o que você não estava vendo anteriormente. Então, por exemplo, aqui você pode descobrir que você tem um grande problema com o tempo. Ou um problema em acreditar na sua própria capacidade de mudar a sua realidade. De saber que você é o co-criador, a co-criadora da tua realidade. E aí você cai aqui em muitos questionamentos. Só que o grande conselho aqui é você não permanecer nessa energia. Porque o que espera você é um 10 de copas. É alegria, felicidade, realização, contentamento. Então aqui não permita se prender no 4 de copas. O grande conselho aqui também é você, sim, se imaginar como se você fosse uma terceira pessoa, né? Então aparece aqui uma sombra que você tem para você mesma, para você mesmo. E aí o que você pode fazer? Se colocar como se você estivesse de fora, como se você estivesse vendo a você mesmo e essa sombra, para que você tenha uma perspectiva maior do porquê ela está aparecendo aí para você, tá? Porque aqui eu vejo você se questionando quando isso acontecer, né? 7 de copas aqui no fundo do deck. Só que o 7 de copas num dia de eclipse, ele pode falar de uma certa ilusão, né? Onde você tende a se perder. E aqui nós estamos falando do eixo Virgem e Peixes, né? Virgem é mais a matéria, é mais o palpável. Peixes já é mais o etérico, o sutil. Só que na energia de peixes, a gente tende a cair em determinadas ilusões, em determinadas fantasias e ficar preso ali naquela coisa e pensando assim, ah, que é muito bonito, que é muito bela, vou ficar aqui. E não querendo lidar com a realidade que é o signo de Virgem. Então aqui, cuidado aí com essa energia, tá? Principalmente no dia 21, ok? Se eu não me engano, o eclipse ele acontece na parte da tarde do dia 21. Pelo menos para quem está aí no Brasil. 3 de ouros. E uma rainha de ouros. Aqui você tem um poder, né? E esse poder é um poder de manifestação. Aqui, inclusive, esse 3 de ouros nesse deck, ele fala que você é mestre em algo, né? E como nós temos aqui o 3 de ouros seguido da rainha de ouros, você é mestre na sua própria vida. Você é mestre, você é o seu mestre, né? Você é o seu guru, você é o seu guia, você é o seu Deus, você é a sua deusa. Né? Tudo que você precisa já está dentro de você. Não existe aqui uma separação nesse contexto, né? Somos todos um. Somos eu, você, o universo. Estamos todos misturados, formando uma só unidade, né, vamos dizer assim. E que eles pedem para você lembrar justamente do seu poder. Olha só, que a sua alma traz, né? Página de pausa aqui no fundo do deck. Então lembre-se que você tem poder de entrar nessa energia, mas de sair dessa energia também, tá? Qual energia? 4 de copas aqui que eu falei para você, né, junto com aquele 7 de copas que estava no fundo
do deck, tá? Vamos aqui ver o que mais também com o povo cigano. Optar povo cigano, o que mais aqui pode nos trazer para este eclipse. Ali quis se manifestar a carta da cegonha. Então, existe que nós temos, então significa que nós temos aqui novidades, né, que é justamente o que esse eclipse ele tende a trazer também. Novas portas aí sendo abertas na nossa vida. O que mais, povo cigano, a gente pode saber, por favor? As alegrias, energia dos pássaros aqui. As montanhas, os obstáculos e a energia do mensageiro, a energia de Exu, bem presente aqui na leitura, tá? Olha só, aqui eu vejo que esse pós-eclipse, ele vai trazer para você a visão de como é que você pode vencer um obstáculo presente na sua vida, uma dificuldade que você esteja passando nesse momento. E alguns aqui você pode contar com a energia aí de Exu, a energia do seu Exu, né, que trabalha aí junto com você, que acompanha você para ajudar você nessa questão também. É como se aqui Exu tivesse bem presente, né, falando que ele também está abrindo essas novas portas, esses novos caminhos na nossa vida. E Exu, ele é de fato o dono dos caminhos, né, ele vai ajudando a tirar aí os obstáculos que estão presentes na nossa vida, no nosso caminho. Mas aqui é como se você fosse ter clareza. Tá vendo o sol aqui brilhando? E justamente nós estamos falando de um eclipse solar, né? E o eclipse solar ele vai trazer também essas revelações. Aqui alguns de vocês, você está passando por alguma situação já tem um tempo, pode ser desde o mês de fevereiro, e você não está encontrando, não encontrou, né, saída até o presente momento. Mas é que você vai conseguir encontrar. Ó, os rios no fundo do deck. Se você puder, tá? Como vai ser um domingo, né? Esse eclipse, se você puder aqui, eles estão dizendo se conectar com a natureza no dia é importante, tá? E não assim, não é você, por exemplo, se conectar com a natureza num nível extremo da coisa, no contexto de você, por exemplo, fazer um grande passeio, uma grande viagem. Não, porque não é um eclipse voltado para isso, como eu te falei. É um eclipse de mais introspecção. Mas se você puder, por exemplo, ir lá sentar na beira da praia, na beira da lagoa, na beira do rio, ir lá sentar na grama, né, sentar debaixo aí de uma árvore, ficar com um animal de estimação, brincar com um animal de estimação. Ou se você tem jardim, por exemplo, na tua casa, ficar no jardim da tua casa, fazer uma jardinagem, lidar com as plantas, pode ajudar você a ter esse download, essa intuição aqui de como resolver um problema na sua vida. Ó, a cigana, realmente a espiritualidade ela vai estar trabalhando bem forte na nossa vida também nesse dia e pós-eclipse também. Aqui você tem a energia de Exu, como eu te disse, e a energia também dos ciganos, tá? E já tinha sido falado, né, aqui na parte de cima, sobre a questão dos seus guias e mentores espirituais. Aqui pode ter uma pessoa que ela trabalha com Exu, trabalha com uma cigana ou com um cigano. A magia, inclusive pode ser, né, que você trabalhe com magia a nível aqui dessas energias. Trabalhos espirituais, né? As transformações e a carta da árvore. Olha, de alguma forma estará sendo disponibilizada para nós uma energia de transformação, para que depois que essa transformação ela aconteça, e aqui pode falar de finalizações também, então, por exemplo, você pode perceber que de alguma forma tem coisas que precisam sair da sua vida, tem coisas que você precisa mudar. E aí depois que isso acontecer, nesse pós-eclipse, nós começaremos aqui a construir uma nova base. É como se houvesse um reset na energia, na sua energia, na minha energia. Houvesse um reset e você pudesse entrar por uma porta, a imagem que eles me mostram aqui, e a partir do momento que você entra por essa porta, você passa a construir uma nova vida. Isso pode ser em uma área específica da sua vida, aqui pode falar sobre trabalho, tá? Inclusive, e essa carta também ela fala sobre questão de mediunidade, como eu falei aqui para alguns, né, de vocês.
e você passa a construir uma nova vida ali depois que você passa por essa porta. E você cria raízes, né? Ou seja, existe aqui uma certa estabilidade. É como se depois desse eclipse, o que você vai começar a fazer, ou a forma que você vai começar a ver a sua vida, levar a sua vida, é algo que vai permanecer por um bom tempo aí, tá? Até porque depois nós teremos uma mudança nos eixos dos eclipses, né? Nós passaremos a ter eclipses no signo de Leão e de Aquário. Ainda vai ter, se eu não me engano, um ou dois nesse eixo, Virgem e Peixes, mas depois vai mudar para o eixo Aquário, Leão, Aquário, Aquário, Leão, né? Então aqui uma mudança também ela tende a acontecer. Por isso que existe esse reset. E nós estamos chegando aí no final, né, de 2025, então com o último eclipse também, com certeza, né, tem tudo aí para acontecer. Olha só quem ficou aqui no fundo, né, do deck, o próprio Sol. Já estamos falando aqui de um eclipse solar, né? Vamos saber aqui o que os trabalhadores da luz têm a dizer para mim, para você. Olha só, o eclipse já aparecendo aqui no corte, né, do deck. Hoje é só confirmação. E essa carta aqui, ela fala muito de você dizer não para algumas coisas. Tá? Então significa que você vai precisar aqui dizer não para determinadas coisas na sua vida. E coisas assim que não agregam mais para você. Como, por exemplo, a questão, né, do 4 de copas que nós falamos aqui. O que mais, por favor, os trabalhadores da luz pode nos acrescentar aqui para este eclipse? É interessante porque esta carta, ela também mostra como se fosse um sol, né, vindo aqui na mão dessa pessoa, vindo para a mão dessa pessoa, né? Então é como se realmente nós estaremos recebendo aqui uma nova oportunidade, recebendo energia, né, do próprio sol, do eclipse solar na nossa vida. Só que aqui fala de algo que está disponível, né, porque não é um eclipse que ele vai fazer as coisas acontecer, né? Ele pode revelar coisas que já estava presente aí na sua vida. Olha só, a desconstrução e olha a porta se abrindo, né? Uma nova visão, uma nova porta se abre na minha vida, na sua vida, e ali nós temos do outro lado algo mais colorido, algo mais significativo. Então aqui tem coisa melhor, né? Eu vou dizer assim, vindo para mim, vindo para você também. Só que quem passa pela porta é você. Então a porta ela pode se abrir, mas se você quiser ficar onde você está, assim será, né? Semente estelar, que fala dos trabalhadores da luz, tá? Então aqui pode ter pessoas que de fato trabalham com a espiritualidade ou estão trabalhando no seu processo de evolução. Né? Porque você ser também um trabalhador da luz é você estar contribuindo com você mesmo em primeiro lugar, né? E depois também com outras pessoas. E assim, uma coisa ela está ligada com a outra, e a primeira parte ela é meio que automática. Por quê? Se você melhora a você mesmo, a você mesma, você está melhorando o mundo também. É porque você tem uma energia. Então, quando você trabalha na sua energia, você está expandindo a mesma e ajudando outras pessoas, saiba você ou não. Né? Então, quando eu falo de trabalhador da luz, nesse caso aqui, é você que está investindo em você, em conhecimento, em autoconhecimento, em melhora. E aqui está falando para você se conectar mais e mais com essa energia, tá? Que mais, por favor, a gente pode saber? Virou aqui a energia de Ana, a avó de Jesus, mais uma energia espiritual, né, para poder aqui nos ajudar. E essa carta ela fala do plano divino, né, de que nada acontece aqui sem a permissão também sem o orquestramento do plano divino. Né? Aqui é como se fosse, olha, o todo, né, uma energia maior ali sendo trazida, disponibilizada para o planeta, que de fato é o eclipse. Né? Você pode ver que aqui atrás nós temos como se fosse a própria Terra. E essa energia ela sendo disponibilizada aqui para nós. Então vamos utilizá-la. Né? Só mais uma, por favor. Olha só, veio a carta do sim. Então aqui apenas diga sim, mas diga sim para aquilo que está relacionado com o seu processo de evolução. Aqui é a mesma pessoa em várias facetas, né? Então é como se você tivesse também a capacidade aqui de descobrir uma nova face sua. Uma face mais elevada, mais conectada com o seu propósito, com a sua vida, ok?
Aqui vamos fechar sabendo qual é a mensagem do universo, né, para mim, para você. Eu vou ler a mensagem dos dois lados, tá? Seu coração fica aflito e ansioso sempre que você insiste em querer controlar tudo à sua volta. Lembra? 4 de copas aqui. Na tentativa de evitar o sofrimento, você acaba sofrendo. Liberte-se dessa prisão, soltando, entregando e confiando na fluência divina. Permita-se ser conduzido e perceberá portas sendo abertas em toda parte. O soltar é o maior poder que existe. Solte e prepare-se para entrar no fluxo de abundância que é seu por direito. A outra mensagem. O que está afligindo o seu coração tem data para terminar. Peço que não se acomode com aquilo que machuca você. Você tem o meu amparo e proteção, mas tem o poder de decisão, mas quem tem o poder de decisão é você. A porta se abrirá. Porém, para que isso aconteça, é imprescindível que você gire a maçaneta. Ou seja, que você passe pela porta que será aberta no dia deste eclipse, certo? Então é isso que eu tenho para você. Desejo que você tenha um eclipse abençoado. Gratidão pela sua presença aqui e namastê.